né? Para esse ambiente de IoT, né? Esse ambiente de IoT que a gente está trabalhando, entendeu? Então na verdade é um consórcio com várias empresas, com a ARM inclusa, tá? Inclusive dá para a gente ter uma noção que essa semana, para quem não soube, a Nvidia comprou a ARM num negócio de 40 bilhões de dólares, né? Justamente pensando nessa questão do aprendizado de máquina a nível de edge computing. Então, se a gente rever aquela arquitetura que eu tinha discutido com vocês logo no começo do curso, onde eu tenho um nível de sensoriamento, logo depois eu tenho um nível de cluster, tá? Um nível de edge, e depois eu tenho um nível de nuvem, né? A compra da NVIDIA a compra da ARM pela NVIDIA é justamente uma questão de você trazer o AI para esse nível de edge, tá? Você trazer o aprendizado de máquina para esse nível de edge. E isso é muito interessante porque amplia o cenário de aplicações que a gente pode fazer, não só a nível do que a gente chama de machine learning humano, né? Machine learning que tem como o objetivo, né? Você fazer um aprendizado de máquina dentro da rede, né? Mas o aprendizado de máquina dado os sensores dos seres humanos, mas coisas como, por exemplo, carros autônomos, veículos de transporte legado, drones, usando protocolos assim de aprendizado de máquina em dispositivos até mais restritos, como, por exemplo, tua cafeteira. Então, tem um episódio da terceira temporada do Black Mirror, né, que eu falo que sempre que é um episódio que tenta clonar a mente do cara dentro dos dispositivos da casa dele para gerar uma casa inteligente. A ideia é que você possa fazer isso através de aprendizado de máquina, né? Então, essa fundação, ela tem vários meetups, tá? Meetups de 15 em 15 dias. E esses vídeos são gravados, tá? Então, eu fico sempre assistindo esses meetups, porque eu acho que é muito interessante ver como é que essas coisas estão sendo feitas, tá? Então, se eu fosse vocês, eu daria uma olhada. Eu vou botar aqui a página para esses meetups aqui. Tem muita coisa boa e foi justamente de onde eu tirei essa apresentação. Então, estou deixando claro que essa apresentação aqui ela não é minha, ela é do Peter Varden, tá? O Peter Varden ele criou o que a gente vai ver sobre o que a gente chama de TensorFlow Lite, né, TensorFlow Micro, que é o TensorFlow para pequenos dispositivos, tá? E durante uma pandemia, por exemplo, nesse cenário que a gente está hoje, né, a gente poderia estar trabalhando, usando esses tipos de dispositivos para, por exemplo, trabalhar com aquela aplicação que eu mostrei para vocês sobre, né, tipo assim, contact tracing, né? Então, ele fez uma apresentação muito tranquila, falando sobre o seguinte, falando sobre que existia uma necessidade sobre esse tipo de aplicação, né, de aprendizado de máquina. Então, esses dispositivos, os dispositivos que a gente tem hoje para IoT, eles já têm uma capacidade bastante significativa de poder de fogo. Se você pegar o Raspberry Pi 3, ele já consegue rodar alguns exemplos do TensorFlow Lite, tá? Inclusive, eu tive 2 alunos de projeto final que o trabalho deles era nesse aspecto, né, de você utilizar o TensorFlow Lite para tomar decisões num robô em andamento, tá? E, na verdade, o Google enxergou essa possibilidade e, na verdade, se você for comparar hoje o cenário que você tem de tecnologia para tipo, machine learning, a gente vai ver que dois frameworks eles hoje em dia se destacam, né? Um é o TensorFlow e o outro o PyTorch. E aí você vai ver a maior parte dos cursos hoje se dividindo entre esses dois. Então, tradicionalmente, se você vai fazer uma aplicação da indústria, normalmente você está usando TensorFlow, mas, em geral, os papers que eu tenho lido, em geral, eles usam o PyTorch, tá? Então, só que dentro desse cenário, né, o Google enxergou uma janela de oportunidade que é a seguinte, né? Em geral,
né? Você está trabalhando. Quando você fala em machine learning, deep learning, essas coisas todas, olha, eu estou falando de machine learning, eu não estou falando de deep learning aqui ainda, apesar de existir uma corrente de pesquisa chamada de Tiny Deep Learning, tá? Tá, mas mesmo tradicionalmente, quando você fala de machine learning, você fala de deep learning, você está falando bastante de uso de memória, consumo de processamento. O que eles estão advogando é o seguinte, é diferente, que os dispositivos, né, hoje, eles têm o mesmo poder de fogo que tinham dispositivos que rodavam técnicas de aprendizado de máquina há 20 anos atrás. Então, se vocês forem buscar na internet, tem alguns artigos muito interessantes de galera usando 2 Arduinos para gerar um compilador BASIC, né? E o que impediria de usar esse poder de fogo para você fazer práticas de aprendizado de máquina? Uma coisa que impediria é o consumo de energia, né? E uma vez, né, que como a gente sempre bate nessa tecla, e vocês já devem estar cientes, e a gente viu nos outros trabalhos, né, o consumo de energia, ele é sempre um limitador, né? É. Então, na verdade, isso de assim, ter pouco. Então, na verdade, a primeira coisa que o TinyML tem que focar é em técnicas de aprendizado de máquina que vão funcionar dentro desse baixo consumo de energia, ou seja, vão requerer pouca energia, né, para serem tratados e que possam manter o tempo de vida da rede. Então, surgiram nos últimos tempos alguns hardwares bastante interessantes para você trabalhar com esse conceito de Time Machine Learning. O primeiro deles foi esse Arduino BLE, né, de Bluetooth Low Energy, né, que eu acho ele até um pouco caro. Você consegue comprar ele no Brasil por uns 250 reais. Lá fora eles custam uns $30, tá? Que ele já vem com Bluetooth Low Energy integrado, né, e tem uma placa, um processador que vai bastante poderoso para essas plaquinhas em relação às demais plaquinhas do Bluetooth. Tem o SparkFun Edge Board, que ele é um pouco mais barato. Ele custa $15, tá? E ele é bem pequenininho, então ele já pode rodar TensorFlow, né? Ele já vem com essa capacidade, tá? E o Adafruit AI Board. A Adafruit, inclusive, ela é uma das plataformas que mais utiliza um outro framework chamado Circuit Python. Cláudio, por que você nunca falou do Circuit Python e falou do MicroPython? Simples, porque o Circuit Python só funciona em placas da Adafruit, ele não funciona, mas o canal da Adafruit de Machine Learning no YouTube é muito legal, mas é compatível com o Arduino também. Né? Ou você tem esse Discovery aqui, que é um pouquinho mais puxado, que é um fator de processamento um pouquinho maior. Então, na verdade, né, tudo que eu preciso é, normalmente, trabalhar com esse tipo de hardware, ou seja, mas nada impede de você de trabalhar com um Arduino tradicional para você fazer machine learning, tá? Então, existem outras plataformas. E o que o Google falou? Olha, eu já tenho o TensorFlow Lite, que ele é feito para trabalhar com versões mais leves do processamento de machine learning. O que o TensorFlow Lite ele faz? Ele, na verdade, ao invés de eu pegar e trabalhar, fazer todo o treinamento, fazer todo o processamento, a criação do modelo dentro do sensor, eu vou dividir essas atividades. Um pedaço das minhas atividades com a criação do modelo eu vou fazer fora, e eu trago essa questão já trago esse modelo treinado só para ele rodar dentro do sensor. Então, na verdade, o que eu tento fazer é, apesar de eu estar utilizando o aprendizado de máquina, a parte que mais consome recursos do aprendizado de máquina, eu tentar fazer fora da rede. E deixar simplesmente a parte de classificação dentro da rede. Então, eu coleto os dados através dos meus sensores, faço um primeiro nível de filtragem desses dados no sensor, jogo para fora da rede, onde eu vou construir o modelo e treinar os meus dados, e jogo o classificador de volta. Então, pensando nisso, o Google lançou o TensorFlow Micro, Lite Micro, né, que hoje em dia é chamado de TFL Micro, né? E, na verdade, é o trabalho desse cara, do Peter Warden, tá? Então, o Peter Warden, ele criou ele deu uma palestra, que justamente essa palestra que eu estou mostrando aqui, foi uma das primeiras palestras dessa comunidade do TinyML, tá? Eu vou botar o link da palestra dele no YouTube, é uma das minhas favoritas, tá? E ele escreveu
um livro que é esse aqui, TinyML Book. Machine Learning, TensorFlow, Lithium, Arduino e Ultra Low Power Microcontrollers. Ele não é tão barato, esse livro, não, tá? Mas os 6 primeiros capítulos do livro estão gratuitos, tá? Então é bem legal vocês darem uma olhada. Eu vou colocar aqui o link da página desse livro, onde ele mostra um exemplo de passo a passo. No canal dele, no YouTube, ele tem o passo a passo da construção de um modelo de TinyML com vocês, tá? Então, né, mas além disso, surgiram outras abordagens, né, como, por exemplo, o GitHub e o Tensor, tá? O na edimpulse.com, né? Ou seja, tem uma galera trabalhando com essa questão de aprendizado de máquina dentro da área de sensoriamento. Mesmo o meu laboratório, a gente criou algumas bibliotecas nossas há um tempo atrás, usando o TinyOS para fazer aprendizado de máquina em TinyOS. Inclusive, há um tempo atrás, né, a nossa primeira grande incursão no aprendizado de máquina foi que a gente criou uma máquina fuzzy para rodar num microcontrolador MICA-Z. E isso, né, deu para a gente bastante, né, impulso dentro da nossa pesquisa. Essa galera aqui do Cartesian também é uma galera que tem trabalhado bastante, tá, nessa direção. Então, assim, surgiram diversas plataformas, com diversas pessoas trabalhando nessas plataformas, buscando essa troca, né, de conhecimento. E o que o TensorFlow Lite Micro faz? Né? Aqui está o GitHub deles. Aí ele tenta caber em menos de 20K, né, os modelos de aprendizado de máquina para que eles possam rodar. Né? Então, na verdade, tudo que ele faz é tentar jogar esse classificador no mínimo de memória possível e com o mínimo de operações, né, pré-estabelecidas para que você possa trabalhar. Então, assim, e de forma totalmente modular. Como assim? Ao invés de eu botar todo o gasto que eu teria com o sistema operacional, eu vou construir uma imagem, né, pré-condicionada que já vai ter toda a representação já otimizada para ser incluído nessa imagem. Então, a ideia é que eu transforme o minha sketch, que eu transforme o meu modelo numa imagem de sensor que eu posso rodar imediatamente. Tá? Então, não é nem um pouco. E o que é mais interessante sobre isso é que ele já vem com uma biblioteca do Arduino. Então, naquela mesma ideia do Arduino que a gente instalou no nosso computador, que a gente instalou dentro na nossa interface, né, eu consigo usar com 2 cliques de mouse para importar uma nova biblioteca. Então, é bem fácil de você fazer essa instalação, tá? Não tem nada demais, né? E com isso, você vai poder fazer com uma série de aplicações, né? Fazer detecção de gestos com acelerômetros. Teve um menino que estava fazendo o curso no começo, o Renan Gaio, né? Que ele fazia um negócio desse, tinha uma luva, né, dele que reconhecia gestos, que reconhecia coisas de linguagem de sinal. Usando o TensorFlow, não sei nem se ele usou o TensorFlow Lite Micro, eu não lembro mais. Mas se ele usou, se ele não usou, isso aqui seria uma forma de fazer. Eu tenho um aluno que está trabalhando com aprendizado de máquina para detecção de sinais, né, cardíacos, né, detecção de infarto, dado sensores no que a gente chama de Body Sensor Networks. Isso também é uma forma da gente trabalhar. A gente pode trabalhar isso assim para fazer manutenção preditiva. Então, coisas que hoje a gente já faz em IoT de forma mais rudimentar, a gente pode usar todo o poder de uma biblioteca tradicional de machine learning, como o TensorFlow, para fazer. Então, não tem nada aqui que a gente não consegue trabalhar. Então, o FreePDF você consegue trabalhar, tá? Consegue fazer esse comecinho, né, esses primeiros capítulos, de treinar o primeiro modelo, de você poder instalar isso na tua máquina, tá? Mas outras coisas que eu gostaria de mostrar é que esse conceito foi evoluindo. Então, a Ericsson criou o conceito de TinyML as a Service, né? As a Service, né? Então, a ideia seria o seguinte, né? Foi por esses 2 pesquisadores aqui, o Hiroshi Doyo e Roberto Morabito, né, que eles são bastante famosos na área de IoT. E o que eles chamam... E aí entra o seguinte, né, como essa é uma área que ainda está em desenvolvimento, vocês vão ver que a abordagem do Google,
ele falava em gastar 10 miliwatts, né? O TinyML da Ericsson, eles falam em 1 miliwatt. Tá? Então, na verdade, o que a Ericsson está dizendo é o seguinte, olha, a mesma abordagem do Google é uma abordagem ainda muito gorda. Tá? A abordagem do Google gasta mais do que os nossos sensores tradicionais podem trabalhar. Né? Então, a Ericsson falou o seguinte, olha, nem sempre dá para que a gente rode essa coisa na Edge. Tá? Então, tanto a web quanto a web e os sensores, eles, apesar da gente querer que eles sejam uma coisa única com o 6LoWPAN, eles não são. Eu tenho características diferentes. Né? Mas o que eu consigo rodar dentro da minha rede? Então, na verdade, o que eu consigo rodar, né, é um conjunto limitado de coisas. Porque eu tenho questões dentro da minha edge, como privacidade, banda, latência, confiabilidade e eficiência de energia, que vão ter, né, que vão ser cruciais dentro do meu espaço de solução. Então, por exemplo, uma aplicação de saúde, né, eu não posso demorar. É tipo bruxaria mesmo, Fábio. Os caras fazem umas paradas que são brabas, né? Eu não posso demorar muito para tomar uma decisão em termos de, por exemplo, de um infarto. Então, às vezes, né, se eu vou esperar para coletar os dados, mandar para a rede, tomar uma decisão, treinar o modelo e voltar, o cara morreu. Então, o que o pessoal da Ericsson argumenta é que eu tenho 3 níveis de decisão, que é a mesma coisa que eu argumento. Você tem um nível de decisão dentro do sensor, você tem um nível de decisão fora do sensor e você tem um nível de decisão fora da rede, tá? Que é na nuvem. Então, cada um desses níveis de sensores, eles vão estar adequados a referentes e requisitos de QoS. Então, por exemplo, o dado de um sensor que coleta os dados do paciente em si, ele tem um requisito de privacidade. Quando esse dado vai para uma edge, esse requisito de privacidade ele muda, né? Quando eu falo em termos de banda, o que eu consigo de banda em função dos meus sensores depende da tecnologia de camada 2 que eu uso. E aqui, né, tem essa questão do que eles imaginaram como embedded web, né? Então, na verdade, aqui, mesmo quando eu estou falando em algo que é embedded, né, eles estão falando assim, no máximo vou ter 2 MB de storage. E vocês viram nos sensores que a gente comentou ao longo do curso que 2 MB de storage, para mim, é um mundo infinito. Quem me dera ter 2 MB de storage? Eu nunca tive 2 MB de storage num sensor. Né? No máximo que eu tive, acho que foi 1 MB. E olha lá. Então, na verdade, eu não posso botar, inclusive, um sistema operacional que ele é muito extenso. E mais do que isso, né? Se vocês forem dar uma olhada nessa figura aqui, né? O que eu, dentro desse cenário embarcado, eu não tenho necessariamente hardware que é dedicado para fazer aprendizado de máquina. Então, na verdade, o que eu vou fazer, o tipo de aprendizado de máquina que eu vou fazer aqui é extremamente limitado, né? Se você simplesmente dizer que você vai ter uma Jetson Nano para todo mundo, isso não é verdade, né? E aí, né, para onde eu quero ir quanto isso, né? Eu quero ir dentro desse conceito aqui, que o TinyML, ele vai estar, né, simplesmente buscando, né, quais técnicas funcionam. Então, dentro desse conjunto de técnicas, o que eu advoguei durante muito tempo é que um conjunto de técnicas probabilísticas, né, tipo aprendizados bayesianos ou aprendizados por crença, seriam mais adequados para fazer esse aprendizado por reforço, seriam mais adequados para fazer esse tipo de aprendizado do que propriamente uma rede neural ou uma rede neural uma rede neural profunda, né? Você está trabalhando com uma GAN, por exemplo, a rede neural adversarial, né? Mas surgiram outros pressupostos que a gente deve comentar mais um pouquinho, né? Como, por exemplo, as redes neurais sem peso da professora Priscila, que elas parecem ser bastante adequadas para esse tipo de trabalho. A gente está publicando agora, está escrevendo um artigo, né, justamente sobre essa consideração, né? Onde, né, a gente mostra que, por exemplo, essa rede neural sem peso, ela é mais adequada para esse cenário de IoT e a gente usa ela para classificar vídeo em tempo real. Então, o sensor coleta uma imagem, essa imagem ela é consertada em tempo real, né, pelas transmissões, a partir da transmissão que é feita.
Então, dentro dessas outras abordagens que a gente tem, né, a gente vai ter, né, justamente esse pedaço, né, todas elas como o U-Tensor, roda a construção do modelo fora da rede e a classificação dentro do embarcado. Então, até o momento, a maior parte dessas tecnologias que a gente tem visto trabalham dessa forma. A gente joga o modelo fora da rede e tenta classificar dentro da rede para ganhar em termos de latência. Então, aqui, né, nesse aqui, quando, né, então, basicamente, o que a Ericsson chama de TinyML as a Service é o que o Google chama de TinyML. Tá? Só que o que a Ericsson diz é o seguinte, olha, o Google é muito otimista, a gente não vai chegar a ter esse tipo de approach. Então, essas outras bibliotecas, tipo U-Tensor e a da Cartesian AI, esse Nano Edge AI Studio deles aqui, que é bem legal, inclusive, né? É uma ideia completa para vocês trabalharem. Esse Nano AI Edge Studio deles aqui, ele ainda é muito gordo. Tá? Então, por exemplo, e muitos deles levam em consideração, né, que você está usando o sistema operacional tipo o Ubuntu IoT Core. Né? E o que o Ubuntu IoT Core é? É um Ubuntu Server mais castradinho. Tá? Esse Ubuntu Server mais castradinho deles é até bastante legal, mas ele não resolve a questão dentro do cenário, né, que a gente está querendo lidar. Então, eu acho que ainda existe um espaço muito grande, né, para a gente, né, trabalhar, né? E existe um espaço muito grande que ninguém está trabalhando, e que, na verdade, o meu grupo trabalha um pouquinho, mas a gente ainda não conseguiu tocar nisso, que é o Distributed TinyML. Ou seja, você distribuir o processo de aprendizado de máquina dentro de uma rede de IoT. Ao invés de você ter isso na edge, você distribuir dentro do processo da rede e tomar a decisão dentro da rede sem precisar sair. É claro que são técnicas diferentes. E aqui eu vou destacar teoria dos jogos como uma técnica de aprendizado de máquina que a gente poderia utilizar e que tem um baixo custo. Tá? Então, existe uma galera muito forte trabalhando nisso hoje em dia, tem uma galera muito poderosa trabalhando nisso. O que é interessante, vocês têm que tomar um pouco de cuidado, né, é que, por exemplo, o termo TinyML, né, ele é protegido, né? Então não é todo mundo que pode utilizar o termo TinyML. A gente deveria, quando for utilizar, perguntar para as pessoas se pode. Tá? Então, existe realmente um conjunto muito grande, né, de pessoas trabalhando nisso, né, inclusive até para visão computacional e outras coisas em tempo real. Então, existe um grande espaço ainda de trabalho. O que é interessante é que esse grupo de aprendizado de máquina, ele está ainda aceitando que as pessoas façam esses talks, né? Existem eventos, esse TinyML Summit, aqui. Então, se você tentar distribuir dentro da rede, é uma questão que a gente ainda tem aberto, tá? O tempo de vida é essencial. Então, o que eles falam é o seguinte, olha, você pode rodar o que você quiser, mas você tem que garantir o tempo de vida da rede. E dentro desse conceito, várias das coisas que eu mostrei para vocês de fusão de dados, elas acabam sendo extremamente, né, importantes. Então, é um cenário onde as ferramentas ainda estão bastante sendo difundidas. O próprio PyTorch começa uma iniciativa sobre TinyML, tá? Que é esse modelo aqui, a gente estava discutindo justamente nas últimas semanas sobre isso, tá? Dentro do fórum do TinyML, né? Que a galera do Facebook começa a discutir bastante sobre isso, tá? E aí, na verdade, existe, né, um começo de implementação do PyTorch. Então, esse negócio tem muita possibilidade de ser gigante, porque, na verdade, esse processo do TinyML é o que vai dar um boom muito grande para toda aquela nossa discussão de indústria 4.0. Então, aquilo que eu falei de técnicas de fusão de dados baseadas em decisão,
ou Decision Lab Data Fusion Methods, né, é que vão cair aqui dentro desse conceito de Machine Learning, Tiny Machine Learning. Eu acho que existe um espaço muito grande para o aprendizado de dados probabilístico. O Gabriel, que acabou de entrar, o mestrado dele foi nessa direção, foi com aprendizado por reforço, tá? A gente teve alguns outros trabalhos baseados nessa questão, né, de aprendizado por reforço. Mas... Só um instantinho. Eita. Tá. Por essa questão de aprendizado por reforço dentro de rede, né? E a gente fez um modelo, né, até de retroalimentação bayesiana, né? E qual é a vantagem da gente ter um modelo de retroalimentação bayesiana? Você precisa de pouco espaço de memória para você poder guardar. Tem outro trabalho que a gente está escrevendo agora, que é baseado em medidas estatísticas de análise, como curtose e assimetria, que foi um trabalho de um outro aluno meu, o Gabriel Caldas, o trabalho de mestrado também dele foi nessa direção, de que, na verdade, você poderia sumarizar massas de dados em função da centroide dessa massa de dados, da densidade da massa e da curtose. Um trabalho que a gente está publicando agora é um outro trabalho que fala, inclusive, sobre a questão, olha, que talvez a curtose não seja o único caminho, mas talvez a assimetria. A gente tenha que lidar com modelos assimétricos para saber o seguinte, né? Por exemplo, primeiro de tudo, por que a gente lida com a assimetria dos dados? Porque a simetria, vocês viram em estatística, né? Que toda uma massa de dados é simétrica, você não precisa lidar com a massa inteira, você pode lidar com 50% da massa. Mas mais do que isso, uma massa de dados ser simétrica ou não, é um indicativo claro de que talvez essa massa de dados seja a composição de outras massas de dados. Se você trabalha em função da distribuição normal e pensa na formação da distribuição normal ao longo do tempo, você vai ver que uma distribuição normal nada mais é do que a soma de várias pequenas massas de dados que ao longo do tempo se deformam para dar um espaço de concentração. Então, na verdade, a assimetria pode ser pensada como uma forma de você entender em que espaço do tempo de formação essa massa de dados está. E o que você pode fazer para tentar quebrar em massas de dados simétricas, né? E essas são perspectivas muito interessantes que a gente tem hoje em dia dentro da pesquisa em aprendizado de máquina para IoT. Então, essa fundação, hoje ela está crescendo muito, né? Tem um impacto muito grande, né? E uns canais no YouTube muito interessantes, né? Em geral, estão tendo research, em 2021 tem um Research Symposium, né? Que provavelmente vai ser na Califórnia, tudo isso está sendo no Vale do Silício, e assim, a maior parte das pessoas que estão trabalhando com isso hoje não são pessoas da academia, tem gente da academia, é claro, mas a maior parte é a indústria mostrando isso aqui, né? Tem alguns workshops que eles estão marcando, né, que são só do uso, né, dessa galera dentro desse espaço dentro de espaços mais locais, né? Então eles começaram a ampliar, e a gente está querendo agora formar um grupo de Tiny ML, de Tiny Machine Learning, dentro da América Latina. Então, chamar a galera que trabalha na América Latina com aprendizado de máquina para trabalhar dentro desse cenário de IoT. Então, para ver se a gente começa a construir uma rede de pessoas, uma rede dentro da América Latina de gente interessada em aprendizado de máquina, de microaprendizado de máquina, para desenvolver aplicações que são do nosso interesse, que são locais aqui do país, entendeu? Então, eu estou agora com um aluno de doutorado, também do PESC, que ele é lá da IBM, e que a gente vai fazer essa questão do aprendizado de máquina, né, desse aprendizado de máquina, desse Tiny Machine Learning, para voz, né, para trabalhar um comando de voz para auxiliar pessoas com deficiência. Então, o cenário de aplicação é muito rico. O material que vocês têm para trabalhar hoje é muito, muito
rico, mas ainda está em formação. Então, esse é o melhor momento para você começar a trabalhar, porque esse simpósio aqui, né, que tá para ser começado, tá para ser utilizado no ano que vem, tá para começar no ano que vem, né, vai ser a primeira edição. Então, entendam o quão do ponto de vista de pesquisa isso é interessante, né? E essa divisão entre Edge Computing e In-Network Computing. O Edge Computing, da forma que as pessoas colocam, é muito parecido com você jogar a computação para um gateway. O que eu estou pregando para vocês é que a nossa grande contribuição vai ser o seguinte, vai ser quando a gente conseguir fazer isso de forma distribuída entre os nós da rede. Aí vocês vão dizer para mim, mas Cláudio, você mesmo falou que energia é um problema. Energia é um problema. Mas como um bom professor de um outro programa aqui da FRJ disse para mim, né, e ele tem toda a razão, quando é que a energia é um problema? Porque depois ele depende muito do teu cenário de aplicação, né? Imagina que você tem um sensor na casa de um idoso. Você não vai deixar esse sensor ligado numa tomada? Pensa no caso, por exemplo, de um Google Home, né? Um Google Home pode estar ligado à tomada e ainda assim também ter uma bateria. Ou o caso lá que eu mostrei para vocês da Alejandra, né? Lá da fazenda na Colômbia. O que eu fiz? Eu liguei uma bateria e liguei uma placa de rede solar. Uma placa de rede solar, não estou falando besteira, uma placa solar para alimentar essa questão. E mesmo o trabalho da Alejandra teria sido mais rico se na época a gente tivesse incorporado um nível de aprendizado de máquina na decisão do Acre, né? Do Acre de terra, né? Que cada um dos níveis estava lá trabalhando. É claro que a gente tinha alertas, né? E tem uma galera trabalhando com visão computacional dentro da área do agro para tomar decisões sobre o cenário, né, justamente né, de pragas, detecção. Agora, ou no caso, por exemplo, do cenário da indústria do gado e do leite, né? Será que eu não posso, dentro de um sensor desse, que usa um Bluetooth Low Energy, né, estar ligado, por exemplo, a uma vaca, para verificar os sinais vitais dessa vaca e alertar, por exemplo, um veterinário se uma determinada vaca do gado leiteiro ela está com problema, e se ela está com problema, né, que ela tem que ser isolada das outras vacas, ou então se ela tem variações da temperatura, se o leite que sai dela é um leite que tem composição química diferente. Então, essas que são aplicações que são extremamente baratas, estou falando de $30, gente, para comprar no varejo. E o BLE é o mais caro deles todos. Lá, o Arduino BLE, que você vende na loja do Arduino, é o mais caro deles todos. Não é tipo assim, se você comprar isso em quantidade, isso vai descer para $10, vai descer para $20, vai descer para $5, talvez. E isso é $30 hoje. Quando as primeiras placas Bluetooth surgiram, elas custavam $100. Hoje você vai no Geo Extreme e vai comprar uma placa Bluetooth por menos de 50 centavos de dólar, né? Então, o mundo muda com muita frequência. Então, o que essa galera hoje propõe é justamente, né, trabalhar. Então, aqui tem um canal muito interessante, que é esse canal do Tiny. Eu também vou colocar ele para vocês lá no Classroom. Então, pelo amor de Deus, não me deixem não colocar, tá? Que esse canal aqui, que já tem 1.680.000 inscritos, tá? E mostra os trabalhos de uma galera muito forte trabalhando já nisso, tá? Mostra, inclusive, como fazer algumas coisas de visão computacional. Tem alguns talks aqui que são excepcionais, tá? E são extremamente rápidos, extremamente fáceis de fazer. Os exemplos do livro de Time Machine Learning eles são muito fáceis de fazer. Os slides que os caras disponibilizam estão abertos. Eu tenho tentado com tanta frequência, né, com bastante frequência, dar uma olhada, né, tipo, nesse material, né, e disponibilizar e estudar, ver o que essa galera está fazendo, mas pode ser que seja mais adequado com vocês, né? Então vale muito a pena, é um material que está muito rico, é um material que está muito em voga, tá? Então, assim, tem muitos vídeos muito interessantes de várias pessoas trabalhando, inclusive alguns é um tema muito interessante dentro, né,
do pessoal dessas grandes universidades, como, por exemplo, o próprio MIT. O MIT criou esse ano um curso, né, que é basicamente de Time Machine Learning para IoT. Né? Eu estou dando uma olhada nesse curso, ele é ensinado pela galera do Google. Isso é uma coisa muito diferente, é uma coisa que dentro da UFRJ a gente jamais conseguiria fazer, entendeu? Chamar um cara de fora para dar um curso junto com o professor, mas eu vou colocar o link também desse curso para que a gente possa dar uma olhada. Tá? E eu vou querer tentar nas próximas aulas trazer agora alguns exemplos concretos, né, dessa questão do Time Machine Learning. Então, eu devo ainda falar com vocês sobre Time Machine Learning, mais um pouquinho, continuar discutindo sobre vocês essa questão, tentar mostrar, fazer com vocês um exemplo prático do TensorFlow Lite dentro da IDE do Arduino, tá? Vou falar para vocês ainda de uma coisa chamada de Nanosensor Networks. Algum de vocês já deve ter visto, né, dentro dos slides, quem estava no curso desde o começo, né, são redes de sensores biológicas, tá? E aí depois eu devo liberar vocês para fazerem os trabalhos, porque aí vocês já teriam 2, 3 semanas, e eu vou liberar bastante para vocês começarem a trabalhar, fazer os trabalhos. Então, eu vou colocar isso aqui. Eu resolvi, como o trabalho do artigo deve ser um trabalho grande, eu vou botar mais alguma... Eu não vou botar mais muita coisa não, gente. Eu vou pegar o trabalho do MQTT, porque é um trabalho relativamente rápido de fazer, em uma tarde vocês fazem, mas eu não vou botar o segundo trabalho que eu ia colocar não, que é a implementação de um algoritmo de clusterização. Eu acho que isso vai dar muito trabalho, né, para o tempo que a gente tem, e eu quero que vocês se dediquem realmente aos artigos de vocês, tá? Então, existe ainda um espaço muito grande, né? Ou seja, hoje, né, o pessoal tem usado redes neurais dentro desse cenário. Eu ainda acho que não está no ponto. Eu acho que as redes neurais sem peso, que a professora Priscila, inclusive a disciplina que a professora Priscila e o professor Felipe França ministram no PESC, são muito adequadas para o cenário de IoT, né? Apesar de não serem as mais leves, tá? Mas tem um potencial de classificação muito interessante e pode se encaixar dentro desse cenário de Time Machine Learning. Então, na verdade, eu acho que a gente deveria, sim, ter um espaço muito grande para a gente explorar aqui, tem muito material. Eu vou escrever esse material agora e eu queria discutir com vocês o seguinte, assim, onde é que vocês acham? Será que eu conseguiria fazer um roteamento com aprendizado de máquina? Será que eu conseguiria aprender o caminho da minha rede em função de uma rede dinâmica? Se eu tenho uma rede de larga escala de IoT, realmente uma cidade inteligente, um conjunto de nós gigantesco, será que eu conseguiria, através de aprendizado de máquina, ter um melhor roteamento? Será que eu consigo clusterizar melhor se eu fizer isso em termos de aprendizado de máquina? Quais vocês acham que seriam os custos disso, né? Será que tudo isso que a gente viu ao longo do curso, do ponto quando eu insiro essa questão do Time Machine Learning, de níveis de decisão, de fusão, eu consigo transformar melhor? O trabalho do Iman foi nessa direção. Ele inseriu fusão de dados dentro do roteamento e teve uma melhora. Mas ainda assim, se você olhar essa fusão de dados dentro do roteamento que o Iman faz, ela ainda é um pouco amadora, comparado ao que a gente está falando aqui, né? Não que fosse amadora, que o trabalho dele seja ruim. Longe disso, gente. Eu gosto bastante do trabalho do Iman. Mas é um outro tipo de abordagem, né? E assim, né? Como é um tema muito quente, né? Se a gente começa a fazer essa propaganda dentro desse cenário, eu acho que, né, vocês têm muito espaço para trabalhar, tem muita gente interessante trabalhando. Eu vou colocar alguns níveis aqui para vocês, né? Eu tenho mais links aqui, tá? Eu tenho toda uma track só de Time Machine Learning para que a gente possa trabalhar. Eu vou colocar essas coisas aqui todas para vocês, tá? É bem fácil. Para quem quiser rodar o primeiro microcontrolador, o passo a passo está aqui, tá? É bem trivial, inclusive, né? Tipo assim, vocês conseguem fazer com bastante, né, propriedade. Então, tem um espaço aí muito interessante para vocês trabalharem. O Peter Warden, ele responde e-mails com muita frequência, tá? Então, assim, eu já conversei com alguns desses caras. Fiquei mudo? Ah, beleza, beleza.
Ah, ok, tudo bem. O Peter ele responde, o Hiroshi ele tá dando uma palestra hoje sobre esse TinyML as a Service, então eu vou postar a palestra dele também, e eu vou pedir para ele gravar uma mensagem para vocês, tá? Sobre essa, se ele consegue gravar uma mensagem dando, né, dizendo um pouquinho sobre né, o trabalho dele, tá? O Hiroshi é um cara muito gente boa, a gente tá fazendo parte de uma de um workshop que não aconteceu esse ano devido à Covid, né? Ou seja, a Covid me quebrou, que era esse workshop aqui. Cara, assim, não invoca não, João. Não invoca não. Que é o Data Fusion Internet of Things, né? A ideia seria justamente essa, que seria várias das coisas que a gente viu aqui dentro do curso estarem colocadas aqui dentro desse processo de aprendizado de máquina, tá? Dentro do cenário de IoT, e tem uma galera muito interessante aqui trabalhando, inclusive com um trabalho junto com a Embraer, que é o que a gente tem feito muito, de forma muito legal, e pessoas com a Petrobras, pessoal do Canadá, por exemplo, o Cristóvão. Ah, sim, tem uma outra coisa que eu quero falar com vocês ainda, que é Context Based Data Fusion. E tem uma galera muito grande também da Ericsson nesse workshop. Ou seja, tem um espaço muito grande para a gente estar trabalhando. Tá bom? Pessoal, então assim, eu queria abrir, assim, justamente, como esse é um tema muito novo, que vocês me perguntassem o que vocês têm interesse nesse tema, para a gente gastar um tempinho agora conversando um pouco sobre o que vocês acham, para onde vocês gostariam de ir, se isso é uma coisa que agrada a vocês, se vocês acreditam nisso, se vocês acham que isso aqui é lero-lero, né? Eu já ouvi todas essas coisas, tá bom? Tá? Então, assim, eu tô totalmente desapegado, tá? O que vocês imaginam usar Tiny Machine Learning? Então, alguns de vocês que são meus alunos, para mim é muito claro o uso de Tiny Machine Learning. Um trabalho de alguns dos alunos de aprendizado de máquina, para mim, que eu vi, né, anteriormente, é muito claro esse uso de aprendizado de máquina. Tá? Mas existe ainda outras possibilidades, onde a gente não está só arranhando a superfície. Né? Como eu falei, esse trabalho que a gente está fazendo é um trabalho de uso para multimedia things, né? Internet of the multimedia things. Então, vocês vão ver alguns termos como Internet of Robotic Things, onde a gente vai ter muito popular coisas como Swarm Intelligence, Internet of Multimedia Things, onde você vai ter coisas como câmeras e visão computacional acontecendo bastante, e aqui isso aí ganha muita precedência, tá? E é isso. Eu acho que nesse aspecto, por exemplo, é isso, né? As redes podem ser móveis, então você pode estar fazendo um modelo num sensor e ele se comunicar com um modelo que está rodando no seu celular, porque você tem essa questão também dos modelos dentro de redes celulares. Então, senhores, é com vocês. Ô, Cláudio. Pode falar. Pô, por um acaso, cara, eu tô num projeto que eu tô construindo um robô que faz day trade, né, de ações na bolsa, e está usando detecção ali de estrutura do gráfico, né, análise gráfica, e aí eu estou usando o TensorFlow para fazer um modelo, né, que eu até chamei o módulo de vidente, porque ele tem lá a predição quando você passa lá a estrutura e ele vai dar uma nota de probabilidade se ele acha que aquela estrutura ali é uma estrutura válida para você entrar com a ordem de compra ou venda da ação ou não, né? E aí eu pego os dados, se eu tento processar isso no meu computador, eu quase frito o processador, né? Então eu levanto o XML lá, o XLS, né, da planilha com os dados para o Google Colabs, né, lá para o Google, e aí eu gero um modelo lá, eu fiz a minha RNA lá, então eu treino lá,
é por reforço, né? E aí eu gero lá aquele arquivo .h5, que é o modelo, e aí quando eu termino, às vezes fica 4 horas lá no Google Colabs processando, aí eu faço download desses dados, e o download dos dados não, o download do modelo treinado, né, que é o arquivo .h5, e aí eu plugo isso no meu algoritmo lá, que é em Python, que vai para fazer o vidente fazer a predição se aquilo ali é uma entrada de uma probabilidade alta de dar uma ordem boa ou não. Então, assim, eu estou já há uns 2 meses trabalhando nisso, então estou com uma bagagem relativamente legal aí nessa parte. Quando você estava falando, eu estava imaginando justamente isso. O treinamento é que é o esforço, né, computacional. Você pode fazer o treinamento fora da rede IoT, né, e depois você gerar o modelo, você é relativamente leve para os sensores só utilizarem aquele modelo para classificação. Então, eu acho que isso aí é o caminho, né? Eu acho que você pegou o caminho é esse mesmo, mas assim, a única coisa que tem um pouco mais diferente do que você falou é que esse modelo é dinâmico. Então, você coleta o dado, periodicamente você sobe esses dados que você coletou para que sejam retreinados fora da rede, ou seja, são 2 instâncias, né, separadas de processamento, um processamento fora da rede que fica retreinando os modelos, né, e que de vez em quando ele vai e faz um update no teu classificador, tá? Então, quando você fala dentro de, por exemplo, de lógica fuzzy, onde você tem uma máquina que é bem parecida com aquela questão da lógica subjetiva, né, que é só o treinamento de pesos, é fácil de você enxergar isso, porque tudo que você está fazendo é fazendo um update da questão da crença e da descrença, né? Ou então, se você pensa num intervalo mais bayesiano, você fazer um update da tua matriz de coeficientes, que é uma coisa relativamente simples. Mas é justamente isso. Você tenta, o máximo possível, já levar essa coisa pré-treinada para dentro da tua rede, né? Show de bola, legal. Eu vou dar... Ô, Cláudio. Pode falar. Eu vou dar uma olhada nesse TinyML e com essa experiência que eu já estou tendo aqui agora, desse projeto, eu vou dar uma olhada, porque eu estou querendo fazer um projeto lá para o EAB, lá para o Esquadrão Antibomba, com relação a sensores. E aí eu queria depois conversar contigo aí no privado, se tinha como tu me orientar nessa questão. Aí, pô. A gente pega até um aluno e faz um aluno de projeto final. Eu tô querendo fazer um projeto lá para o pessoal do Esquadrão Antibomba com relação a sensores. E aí, de repente, enfiar esse TinyML aí vai ficar bacana, o que eu estava pensando em fazer. Não, isso é bacana. Acho que isso aí tem um espaço muito grande, até para você classificar antes do realmente do teu elemento, né? Você conseguir, tipo assim, até você coletar os dados e tomar decisões sobre ações e indicar para o cara o seguinte, o que é mais provável de acontecer. É claro que existem algumas situações, né, em que o usuário humano tem precedência sobre o aprendizado de máquina, mas não necessariamente é algo que tem. Professor, eu queria fazer um sistema que analisa constantemente o que tem nas imagens tiradas pela câmera do Raspberry Pi para, por exemplo, interagir com alguém que entra na sala e ativar outras funções Arduino na sala. Eu poderia fazer as imagens das fotos com o TinyML. Cara, você podia fazer em 2 níveis. Você podia fazer com TensorFlow Lite no Raspberry Pi, que a implementação do TensorFlow Lite é bastante robusta, e aí o modelo que gerou no TensorFlow Lite, você pode exportar por esse TensorFlow Micro para você ter funções personalizadas nos atuadores da sala com base no que você capturou. Então, aí, tipo assim, aí você pegou, Vitor, basicamente o que eu estava falando sobre aquele cenário do Black Mirror. Porque o que está rolando? Rola o seguinte, né? Identificou, assim, quem é meu aluno que já conviveu na minha sala comigo sabe o seguinte, que eu gosto do frio glacial. Então, a minha sala, em geral, vai estar por volta de 17, 18 graus, né, quando não está menos, né? E eu gosto da minha sala bastante gelada. Então, quando eu chego na sala, pode ser que, assim, a câmera identifique identifique que eu cheguei, e aí ela aciona os sensores da sala
para eles tomarem uma decisão de controlarem o termostato de acordo com o número de pessoas que está na sala. Então, a câmera vai treinando e ela vai atualizando os classificadores do termostato para atuar com os atuadores. Essa seria uma forma, sim, de você trabalhar. E aí você tem um nível de decisão, uma decisão em dois níveis, né? Inclusive, uma coisa que é muito interessante da gente testar é testar o seguinte: será que eu posso... E uma pergunta que a gente tem que se fazer sempre é a seguinte: será que eu preciso de aprendizado de máquina? Quando é que eu preciso de aprendizado de máquina? Quando é que, por exemplo, um sistema de decisão if then else não é suficiente? Então, na verdade, essas coisas são meio fuzzy, né? São meio borradas da gente tentar identificar. Mas tem bastante coisa. Cara, Fábio, é questão de quem tá velho mesmo, né? Que a gente já cruzou o cabo da Boa Esperança, né? Então, a partir de agora, é ladeira abaixo, fazer o quê? A vida tem dessas coisas. Mas tá bom, então não tá ruim não. Mas eu gosto muito da sala gelada, e essa seria uma classificação. Ou, por exemplo, assim, eu gosto muito de café quente, né? Então, café quente, assim, por exemplo, o problema que a gente vai ter no trabalho do MQTT é justamente, assim, você usar um servidor MQTT para avisar quando o café está pronto. E a galera que fez esse trabalho usando o Node-RED fez um negócio, assim, bastante interessantezinho. Então, eu vou postar já o link dessa atividade que já está pronta lá no Classroom para vocês, e essas teses, esses trabalhos de mestrado, esses trabalhos de classificação, para que vocês deem uma olhada e vejam o seguinte: gente, olha só, não tem nada demais. É bem interessante, é bem legal essa questão do TensorFlow, e tem muita coisa para vocês explorarem. Gente, tem muita coisa. E é uma comunidade, e assim, é aquele momento que eu costumo dizer o seguinte: dentro da comunidade, a comunidade ela não é uma comunidade acadêmica. Então ela nunca vai ter, tipo assim, o preconceito do cara ter ou não ter doutorado para ele ser uma autoridade dentro de um determinado assunto. O que eles querem ver é quem trabalha com o assunto, e essa pessoa pode estar fazendo pesquisa. Eu acho isso irado, acho isso, assim, fantástico da comunidade. Uma comunidade muito aberta, onde você vale o que você faz, né? Você não é necessariamente o seu título, você é tão bom quanto faz. Consegue. Na verdade, a gente faz isso, Vitor, só com um termostato e, às vezes, com um sensor de umidade, né? Porque, na verdade, o sensor de umidade dá para a gente que o café... Se você tem a temperatura e a umidade, você sabe que o café ficou pronto, porque, assim, às vezes você tem só a temperatura, já aconteceu da máquina ter queimado e a água não passar, entendeu? Então, a gente já teve essa falha há um tempo atrás. Então, com dois sensores você faz tranquilo, mas se você considerar só a temperatura e partir do pressuposto que a tua máquina de café está funcionando, você consegue fazer isso funcionar assim. E aí você sabe, mas aí depende de onde você posiciona o sensor. Aí você tem que botar o sensor bem próximo de onde sai a saída do vapor, né? E aí você consegue fazer. Então isso é bem legal de fazer, sim. E assim, eu acho que é uma brincadeira interessante. E com o Node-RED você consegue muito fácil interconectar o teu sensor, por exemplo, com o Telegram. Então você tem uma aplicação que é muito simples de fazer e é relativamente... e com pouco esforço de código, né? É o que a gente chama de plataforma de low code, né? Essas low code platforms... Digitou alguma coisa ou digitei no lugar errado? Eu digitei no lugar errado. Epa! Essa coisa de ter várias telas é um problema. É plataformas low code. Não, essas plataformas de low code tem essa aqui, e eu não sei se eu cheguei a mostrar para vocês, mas tem a Flow Hub, que é uma plataforma que eu também gosto muito, né? Que é de programação baseada em fluxo. O flowhub.io é de um hacker alemão, né, que eu gostava muito do blog dele, que ele começou a desenvolver esse paradigma aqui, e você consegue fazer isso aqui baseado... É uma ideia totalmente web, tá? E é bem legal, tipo, você consegue gerar, tipo assim, elementos orientados a fluxo, né? Como, e você pode brincar com ela a nível free, só para vocês poderem, né, trabalhar. Então, é muito legalzinho, né, para vocês começarem. Cara, mas sim. Mas pensa o seguinte, Fábio, essas plataformas de low-code são o seguinte: eu estou preocupado em gerar uma aplicação. Se essa aplicação ela é gerada porque você programa muito, ou porque você entende muito da aplicação, o teu usuário final, ele quer a aplicação pronta. Se pega o caso, por exemplo, do MIT App Inventor.
A gente teve um aluno que ele estava trabalhando, inclusive, com esse tema, né, de aprender sobre aprendizado de máquina para sensores, né? E ele trabalhava com controle de iluminação na casa dele. Ele fez um aplicativo para controlar, para se comunicar com o Node-RED usando o MIT App Inventor. Então, o App Inventor é maravilhoso. E assim, e quantas pequenas aplicações, quantas pequenas negócios não seriam atendidos por algum aplicativo feito no App Inventor? E nem fica tão feio, tá, gente? Então, assim, na verdade, essas plataformas de low-code, eles vêm para ajudar quem vai trabalhar com aprendizado de máquina, né? Quem vai trabalhar com desenvolvimento de aplicações, né? A se focar no problema e não no código-fonte. É claro que a gente, como desenvolvedor, às vezes acha isso uma afronta, mas a questão é, isso de verdade é uma afronta? Ou isso é uma tendência que tem um nicho específico de mercado? É claro que vai ter sempre um nicho para quem quiser aplicar, quem quiser customizar, mas isso é bem tranquilo, né, da gente fazer, tá? Isso é bem tranquilo da gente criar esse mercado. Então, acho que o Node-RED é muito, muito, muito interessante da gente estar analisando, a gente está vendo como uma plataforma, principalmente para quem quer começar a fazer isso e ainda não tem manha com Arduino. Porque para mim, quando eu comecei com Arduino, a coisa que eu achava mais difícil não era nem o código-fonte, era fazer o wiring, né, do Arduino. Então, né, um primeiro nível de você olhar para as coisas, né, de assim, e você gastar tempo com a parte que você acha mais difícil e com o resto você poder ter uma ferramenta que te ajude, é bem legal, é bem legal. Inclusive, começam a surgir ferramentas de low-code, como essa própria aqui do NanoEdge, né? É uma ferramenta de low-code para você gerar aplicações de machine learning, né? Então tem um outro termo que está surgindo, que é o MLOps, tá? Que é a combinação de aprendizado de máquina e DevOps, né? E que estão surgindo para essas coisas. Então, você tem MLOps, você tem IoTOps. Também a galera começou o deboche, né, galera? A galera começou o deboche com as questões, né, de chamar as coisas de Ops, tá? Então, MLOps ganha bastante coisa, né? Que essas plataformas de você fazer o deploy de aplicações, né, em geral, dentro de trabalhos, né? Então, assim, você fazer isso dentro de Time Machine Learning é uma parada muito legal, muito interessante de você poder fazer esse deploy, tá? Dúvidas, traumas, desilusões? Questões em aberto? Coisas que vocês queiram perguntar, que vocês queiram ver? Alô? Eu caí? Não, estamos aqui. Não, estamos aqui. Ah, beleza. Então, assim, existe, como eu falei, tem um espaço muito grande ainda para vocês trabalharem nisso. Tem muita coisa legal sendo feita, tá? Existem muitas plataformas sendo desenvolvidas, mas hoje a que eu acho que está mais amadurecida realmente é o TensorFlow para microcontroladores, tá? Eu acho que o TensorFlow Lite Micro, ele hoje é a mais robusta e a mais fácil de usar. É por onde eu recomendo, né? Baixem o livro, deem uma olhada no livro. Eu vou colocar esse material agora dentro do Classroom, tá? Para vocês darem uma olhada. Eu vou parar aqui a gravação. E na quinta-feira a gente vai continuar falando um pouquinho